Então a profecia, ela é uma mensagem sobrenatural, vem de Deus para nós. Então o Espírito Santo mora em nós e ele inspira a pessoa que é usada em profecia a trazer uma mensagem. Lembrando sempre que essa pessoa, ela traz uma mensagem, mas ela pode aumentar ou diminuir a mensagem, ou pode mudar o sentido dessa mensagem. Então é uma pessoa que está sendo usada. Então o vaso é imperfeito, a mensagem é perfeita, vem de Deus. Então, o que acontece? Essa pessoa vai sentir a inspiração, o desejo de falar aquela mensagem que o Espírito Santo está dando a ele de falar para outra pessoa. Ele, na hora que falar, ele está entendendo o que ele está falando. Ele vai falar no seu próprio idioma. E a pessoa que está ouvindo também vai entender porque está falando no seu idioma. Então os dois entendem o que está sendo falado. É diferente do dom de línguas. Dom de línguas, a pessoa fala em línguas, não entende o que está sendo falado. Então, ele ora para que ele mesmo possa interpretar. Deus dá a ele interpretação. O Espírito Santo vai dar para ele esse dom de interpretação. Se não der, o Espírito Santo vai usar outra pessoa para interpretar o que ele está falando. Então, essa pessoa que está falando em línguas não vai ter nenhuma responsabilidade quanto à mensagem, porque ele falou em línguas. Falou perfeito o que o Espírito Santo falou. Já a outra pessoa que vai interpretar, essa pessoa vai ter a responsabilidade de interpretar corretamente a mensagem. Agora, se aquele que fala em línguas e ele mesmo interpreta, ele tem a responsabilidade mesmo daquele que profetiza, aquele que fala a profecia, de trazer a mensagem correta. Então veja bem que na profecia não precisa de intérprete. Então a pessoa fala já na língua daquele que está ouvindo. Tanto a pessoa entende quanto o que está ouvindo entende. Então profetizar não quer dizer que você está falando o que deseja que aconteça com a outra pessoa. Não. Aí uma mensagem que vai vir do Espírito Santo para edificar a pessoa, para exortar a pessoa ou para consolar a pessoa. Mas a mensagem é do Espírito Santo, não pode ser de quem está falando. Eu conheço a pessoa, eu conheço o problema da pessoa, então eu vou aproveitar aqui esse momento da profecia e vou falar o que eu desejo para ela. Não, isso não é profecia. E esse negócio, um cantor, um pregador falar, profetiza aí com o irmão não sei o quê. Não, isso não existe. Devemos respeitar as coisas de Deus, não podemos inventar as coisas não é assim que se profetiza não. A profecia é uma inspiração sobrenatural, vem do Espírito Santo para nós falarmos aquilo que ele deseja. Não é o que nós desejamos falar. Então existe muita gente que faz isso. Gente que é usada em profecia e acaba trazendo mensagens erradas para as pessoas. Tem gente que é usada em profecia e quer falar para a pessoa comprar não sei o que, falar que aquela casa da esquina da pessoa, que não sei o que. Isso não existe. O ministério profeta, um homem dado à igreja, que tem um ministério profeta, este tem, então, o uso do Espírito Santo através dele, com palavra de sabedoria, que é alguma coisa no futuro, tem a palavra de conhecimento, alguma coisa conhecida em outra parte, e é revelada ali. Mas não aquele que é usado em profecia. Profecia não é para falar só a respeito do futuro, não. Então a mensagem que traga o quê? De edificação. O que é a mensagem de edificação? A pessoa está fazendo a obra de Deus, a pessoa quer fazer, então o Espírito Santo traz uma mensagem dizendo, eu estou vendo o seu trabalho, o seu esforço, eu estou te ajudando, então continue fazendo, eu estou aqui com você e vou capacitar você para fazer mais. Então, é uma mensagem assim, de edificação. Uma mensagem de exortação geralmente vem para despertar alguém a fazer alguma coisa para Deus. Então, é aquela mensagem que diz, desperta, esforça-te, faz a obra de Deus. Aquela mensagem, por exemplo, que Paulo deu para Timóteo, desperta o dom que há em ti, qual que foi dado pela imposição das minhas mãos. Esforça, tem ânimo, que era que foi dada para Josué, esforça-te, tem bom ânimo. É uma mensagem assim que faz a pessoa levantar, que faz a pessoa acordar, que as pessoas às vezes estão cochilando, não está mais fazendo a obra de Deus, não está mais ativo, não está mais alegre. Então, aquela mensagem de exortação. E tem a mensagem de consolação, quando a pessoa está abatida, está triste, aconteceu alguma coisa, ou a pessoa está fazendo a obra de Deus, não está mais acreditando que Deus está com ele ali. Então, vem aquela mensagem
que Deus fala: eu te amo, eu te conheço, estou ouvindo a sua oração, estou te ajudando, estou te abençoando. Então a pessoa se sente consolado, confortado. Então são mensagens assim que são as profecias. Pode vir através de uma profecia ou pode vir através de um dom de línguas que é interpretado pela pessoa que fala ou por outra pessoa. Então, uma coisa necessária aí é que nós saibamos que essa profecia, então quando a pessoa fala, essa pessoa que é usada em profecia, ela pode de repente ser usada por um demônio. Porque a pessoa está com a vida atrapalhada, ele profetizava antes, trazia mensagem de Deus, e agora está em pecado. E aí quem é que vai usar? Pode ser que um demônio esteja falando através dele, não seja Deus mais. Por isso que as profecias têm que ser julgadas. Porque a pessoa que está sendo usada, às vezes está com a vida atrapalhada. A pessoa: mas eu estava em jejum. E daí? Jesus estava também 40 dias de jejum quando o diabo veio tentá-lo. Então, não justifica. A pessoa deve estar com a vida correta diante de Deus, deve ser um vaso limpo para ser usado. Então, nós devemos conhecer essa pessoa que está trazendo essas profecias. Muitas vezes é um pregador de fora, começa aí com a profecia e você acredita em tudo que ele fala, mas não sabe da vida dele. Você não conhece ele lá, não sabe o que ele anda fazendo por lá. Então, devemos conhecer quem está sendo usado para aceitarmos essas mensagens. Tome cuidado. Então as profecias podem vir então do diabo, pode vir da própria pessoa. A pessoa conhece a vida do outro e quer falar só o que agrada aquela pessoa. E pode vir de Deus, que é a profecia correta, vinda de Deus. Tópico 2, a relevância do dom de profecia. O dom de profecia é tão importante para a Igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou a sua busca, 1 Coríntios 14:1. Não obstante, ele igualmente recomendou que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos, 1 Coríntios 14:40. Os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e origem de onde elas procedem, 1 Coríntios 14:29, pois elas possuem 3 fontes distintas: Deus, o homem e o diabo. Devemos nos cuidar, pois a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mostra ações dos falsos profetas. O Senhor Jesus nos alertou: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, Mateus 7,15. Vigiemos. Então veja bem, o dom de profecia é tão importante que o apóstolo Paulo diz: olha, desejai ardentemente os dons. Deseje os dons. Você deve sempre desejar os dons. E aí Paulo diz: a desejai ardentemente, quer dizer, desejai muito. Busque, acredite, deseje ser usado pelo Espírito Santo. Agora, Paulo diz: principalmente deseje o dom da profecia, porque ele vai edificar, ele vai exortar, ele vai consolar, ele vai fazer a igreja crescer, desenvolver, se unir, fazendo a obra de Deus. Então, o principal dom, o apóstolo Paulo diz que é o dom de profecia, que nós devemos desejar acima de qualquer outro dom, o dom de profecia, porque é o dom que mais ajuda o coletivo da igreja. Agora, Paulo diz também que nós devemos julgar essas profecias quando elas vierem. Sempre devem ser julgadas, porque existem essas 3 fontes possíveis que nós já falamos. Então pode vir a profecia de Deus, pode vir a profecia da própria pessoa que está falando, não é o Espírito Santo, e pode vir uma profecia vinda do diabo. Então depende aí muito do vaso, da pessoa que está sendo usada. Então tome cuidado, você que é usado em profecia, esteja com a vida aí irrepreensível, santifique-se, separe-se para Deus, esteja sempre orando, estudando a palavra de Deus, esteja sempre aí jejuando, esteja sempre disponível para o Espírito Santo usar você. Então sempre existe na palavra de Deus uma advertência para nós tomarmos cuidado, então, quando recebemos essas mensagens que às vezes não é de Deus. Então essas mensagens devem ser julgadas e consideradas não como a Bíblia, não como a palavra de Deus. Elas não têm a mesma autoridade da palavra de Deus, porque essas palavras
podem vir mudadas pelo aquele que recebeu a mensagem. Lembrando que a mensagem sempre é pura, a mensagem é correta, vem do Espírito Santo. O problema é aquele que está sendo usado. Tópico 3, propósitos da profecia. A profecia contribui para a edificação do crente, porém ainda existe muita confusão a respeito do uso dos dons de elocução, em especial ao de profecia e sua função. Há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostos profetas. A Igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois esta é a inerrante palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a profecia por excelência, deve ser o manual do líder cristão. Outros líderes também, erroneamente, não tomam decisão alguma sem antes consultar um profeta ou uma profetisa. Estes profetizam aquilo que as pessoas querem ouvir e não o que o Senhor realmente quer falar. Todavia, a palavra de Deus alerta-nos a que não ouçamos a tais falsários. Jeremias 23, 9 a 22. Então, a profecia é muito importante porque ela edifica, ela exorta, ela consola a igreja. É muito importante? É. Mas sempre lembrando que elas devem ser julgadas. Então, existem aí dois extremos. Nós podemos encontrar aí algumas igrejas onde existem pessoas que elas trazem essas mensagens de profecia, mas o próprio líder estimula as pessoas a viverem segundo a mensagem daquelas pessoas. Então, de repente, pode acontecer numa igreja que existe uma pessoa usada em profecia, uma ou duas ou três, não sei quantas, e, de repente, a igreja toda está seguindo as orientações dessas pessoas, como se as orientações dessas pessoas fossem a própria Bíblia. E já existe o outro extremo, que aí é o líder, que tudo o que ele vai fazer, ele consulta a uma pessoa que é usada em profecia. Então ele começa a não ter mais nem a vontade própria. Ele começa a agir sempre de acordo com o que aquela pessoa fala e a pessoa diz que é Deus falando. Então tomemos cuidado com isso, esses dois extremos são perigosíssimos. Essas pessoas que são usadas em profecias podem estar trazendo mensagens do diabo, podem estar trazendo mensagens do pensamento delas mesmas, que não são preparadas para liderar e acabam aconselhando erradamente as pessoas. Então, pode também algumas partes serem de Deus. E o que acontece? Acaba que isso aí vai dar problema para a igreja, porque não houve um julgamento, não houve aí primeiro um aconselhamento, não houve aí uma discussão do que fazer ou não. Então a liderança deve estar sempre unida, por isso que existem 5 ministérios. Jesus não deu um ministério para a igreja. Às vezes uma pessoa assume o papel de pastor e acha que todos os ministérios agora é ele que tem que fazer. E aí não dá conta. A igreja não cresce, não desenvolve como deveria. Então existem o quê? Os líderes que Jesus coloca na igreja, são 5 ministérios. E tudo que se for fazer, as decisões devem ser tomadas em conjunto. Porque os 5 estarão aí raciocinando, analisando, pedindo a Deus aí que revele para eles, né, individualmente o que deve ser feito. Então você numa reunião vai ver que Deus vai falar aquilo que deve ser feito corretamente dentro da vontade de Deus. Olha a reunião onde Paulo foi escolhido junto com Barnabé para ir à obra missionária. Lá havia profeta, lá havia mestre, né? Então eles reunidos, e o Espírito Santo falou: separa para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho para eles fazerem. Então deve haver essa reunião dos ministérios da congregação e dos ministérios da igreja, sempre reunidos e tomando as decisões corretas dentro da palavra de Deus. O que rege a igreja, o que rege a vida do crente, sempre a palavra de Deus. Lembrando que essas mensagens são de ajuda, de edificação, de exortação, consolação, mas não são aí o direcionamento